buscarmos, para ouvirmos a tua voz, para sermos instruídos na verdade da tua palavra. Pedimos ao Senhor que o teu Espírito nos comunique com clareza a revelação desse Espírito, para que as nossas vidas em Ti sejam transformadas, direcionadas a uma vida de fé no Senhor em todas as coisas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Apocalipse, capítulo 7. Meia dúzia. Eu acho que dá um tilt, não fala sobre o que mesmo? Ficando velho. Capítulo 6, a partir do versículo 1. Quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouviu um dos 4 selos viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fogo, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente lhes foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus fios neles. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustentar? Muito bem, nós estamos examinando a abertura dos 7 selos. Nós temos dito que os 4 primeiros selos, eles formam uma mensagem unificada. Eles tentam nos mostrar como que Deus está operando
a ira dele e o controle dele na história. Daí o primeiro selo nos ensina que Deus está controlando a história, suscitando povos para guerrear contra os opressores e impor a esses povos opressores a sua justiça. Deus não está inerte. O segundo selo, que diz respeito ao cavalo vermelho, nos mostra que Deus também está executando a sua ira quando Ele, Deus, envia o conflito entre os homens. Deus faz com que os homens se matem uns aos outros. E nisso está manifesta a ira dele. Não é que Deus está ausente, antes pelo contrário. Ele está totalmente ativo. Quando os homens começam a se matar, não é o diabo. É Deus operando o juízo dele e colocando os homens uns contra os outros para que se matem. E como nós já dissemos, parece até brincadeira, né? Depois de ele dizer isso, foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Ou seja, deixa eu te ajudar aí, toma uma espada grande, para você matar um número maior de pessoas possível. E então, nós chegamos no quarto selo. O quarto selo, nós temos um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, e este já recebe o nome de cara: morte. Daí, então, alguns comentaristas têm entendido que o quarto selo nada mais é do que o resumo. Uma coisa de novo. Tranquilo? Água. Não tem água aqui, irmão. Aqui falta aquela que passarinho do Bélio. É a escassez chegando. Né? Não pode ser qualquer um, tem que ser aquela que passarinho do Bélio. Tirando a palhaçada, voltando aqui. Então, alguns comentários têm dito o seguinte: o quarto cavaleiro, ele é um resumo do segundo e do terceiro cavaleiro. Porque o segundo cavaleiro fala de morte, os homens jogados contra si. O terceiro cavaleiro fala de morte, por causa da escassez. Obrigado. Grande é este mistério da verdade. Então, quando eles leem essa figura da morte, é como se João estivesse dizendo: olha, qual é o resumo da ópera do juízo de Deus? Quando você começa a ouvir falar de mortes dentro de uma cultura, de uma forma assustadora, de uma forma fora do comum, é Deus operando. Uma das formas, então, que Deus envia o juízo dele é mandando mortes. Agora, o que diferenciaria esse cavaleiro dos dois últimos cavaleiros? É porque naquele caso, do segundo e do terceiro cavaleiro, ou seja, o segundo e o terceiro selo, as mortes são muito específicas. Você sabe que a água que o passarinho não bebe é essa aqui também, né? O pessoal leva para aquele lado, né, o almoço da cachaça. Então, como eu estava falando, ainda que a morte seja o ponto do segundo e do terceiro cavaleiro, no quarto selo, a morte ela é ampliada. Para dizer mais ou menos o seguinte: a coisa não está limitada a apenas Deus colocar os homens contra os homens. A coisa não está limitada apenas a escassez, mas a todo tipo de mortandade que se levanta na face da terra. Daí nós precisamos tomar muitos cuidados. Eu não quero dar a vocês nenhuma teoria da conspiração, porque eu não acredito em teoria da conspiração. Mas nós precisamos ser prudentes com algumas coisas.
Deixa eu ver como é que eu vou dizer isso para vocês. Você concorda comigo que a face da Terra está saturada de habitantes? Prega-se uma mentira de que a Terra não dará conta de produzir alimento suficiente daqui a algumas décadas para todos os habitantes. Já viram esse discurso? Não, daqui 30, 50 anos não vai ter comida para todo mundo no planeta. Você acha que um Deus sábio, que criou esse mundo para ser um habitat humano, não teria criado a Terra em condições suficientes para alimentar os seus habitantes? É óbvio que a Terra tem como produzir. O problema é que o mau uso da Terra, e não a Terra, a ganância do homem, e não a Terra, é que tem gerado desequilíbrio ecológico. Aí, quando a gente chega nesse ponto de saturação que a Terra está vivendo, nós temos duas opções. Ou Deus nos envia uma mortandade violenta para que a Terra possa se recuperar do abuso do homem. Pense no dilúvio. Deus mandou uma destruição completa e renovou a face da Terra. Pense na Idade Média, na Alta Idade Média, o século da morte. 1/3 da Europa foi dizimada. O que estava acontecendo com a Europa antes disso acontecer? Devido ao sistema feudal, mais um irmão, ficar bêbado antes do antes do século da morte começar, a terra estava saturada na Europa. Os homens a exploraram de tal forma que a terra não respondia mais ao plantio como respondia antes. E a argumentação na época era a mesma. Não, a terra não vai dar conta de alimentar os seus habitantes. Está alimentando até hoje. O problema é que a terra estava saturada do mau uso que foi feito no período feudal. Se você pegar a lei de Deus, o que a lei de Deus diz sobre o plantio? Como é que deveria ser o plantio segundo a lei de Deus? Você vai trabalhar na terra durante 6 anos. O 7º ano é o descanso da terra. Ponto final. Deus está dizendo, eu criei essa terra e ela precisa de um tempo também para se renovar. Nós damos esse tempo? Não. Nós criamos uma base de agricultura totalmente oposta à lei de Deus. Aí de tempos em tempos, quando o negócio já está saturado, lembre-se, o sistema feudal foram aproximadamente 1000 anos de sistema feudal, de saturação intensa da terra. Aí veio a mortandade, renovou-se a face da terra. Passou aquele século na Europa até hoje. Mas tem as grandes navegações. Não, a Europa tinha comida para todo mundo. Não foram as grandes navegações que salvaram a Europa. Qual foi o problema na Europa? Era aquele problema do homem achar que tem o controle da terra. Quem tem a maior parte da terra não compartilha. Não é a terra, é o egoísmo econômico.
Aí está lá Portugal isolado, Espanha isolada, tem que sair para as grandes navegações, porque é um negocinho de nada perto dos povos anglo-saxões, dos flancos germânicos. Eles vão enfrentar como? O problema da ganância. Então, às vezes, Deus manda a mortandade mesmo, de uma forma generalizada, para punir os homens e por amor à sua criação. Essa é uma das formas como esse cavaleiro, o quarto cavaleiro, nos lembra a maneira de Deus punir a história. Mas somente isso. Há, de fato, pessoas que tentam controlar a história e a sua riqueza. E quando o crescimento populacional é grande, essas pessoas começam a maquinar alguma forma de dar uma eliminada na população. Isso é fato. Daí, irmãos, as pessoas sempre me perguntam o que é que eu acho da história dos Illuminati. Eu sempre digo duas coisas. Primeiro, tem muito sensacionalismo. Porém, tem um tanto de verdade. É só você estudar a maçonaria quando ela surge, qual é a proposta maçônica, de onde os Illuminati têm a sua origem. É muito simples, é só você examinar, é questão histórica, é questão documental. E há esse conceito que Hitler já tinha de se estabelecer uma raça pura, mais nobre. O que é que Hitler fez? Mortandade. Só que no caso dele, era baseado em nome da ciência. Eram os testes humanos em nome da ciência. Então, de alguma forma, a gente tem que ficar de olho nessas coisas. Nós não estamos lidando com um mundo que é bom. Nós não estamos lidando com homens que são bons. A gente tem que pensar bem aqui, entendeu? Mas a gente precisa estudar melhor algumas coisas, algumas medidas que os governos tomam supostamente para proteger a nossa vida. A indústria do aborto, por exemplo, é uma mortandade. Em nome do direito do corpo, milhões de pessoas são assassinadas no aborto anualmente. Milhões e milhões de pessoas. Não são fetos. A linguagem maligna criou essa ideia de que o que tem no ventre da mulher é um feto. Não, não é um feto. É uma vida. A linguagem maligna que nós adotamos, e é difícil se libertar, entenda, é uma praga, é uma desgraça. Quando é que a gente comemora o aniversário da criança? 12 meses depois que ela nasceu. E os 9 meses que ela estava na barriga da mãe, ela não tinha nascido? Já não era vida? Era vida. Biblicamente, nós deveríamos tomar a vida no momento que é reconhecido, está grávida. Ali tem a vida. Mas a linguagem maligna, diabólica que a gente recebe, não, ali na barriga não é vida, não. Tanto é vida que quando a mãe recebe a notícia que está grávida, o
passa 2 meses, 3 meses, perde a criança, conhece, tá bom, era apenas um feto, acabou. É assim? Óbvio que não. Porque Deus nos fez, principalmente a mulher, para reconhecer a vida de imediato. E aí a mortandade vem e leva milhões de crianças por meio do aborto. E por que esses miseráveis ligados ao Illuminati, esse pessoal todo, promovem isso daí? Quem é que está por trás, por exemplo, da agenda pró-aborto e pró-homossexualismo? Fundação Rockefeller nos Estados Unidos. A Fundação Rockefeller saiu essa semana. Eu não lembro onde que é isso. Ela gastou mais de 3 bilhões de dólares em ações promocionais em favor do aborto e do homossexualismo. Alguns desses milhões, dos bilhões, aí uma parte, veio para o Brasil, o movimento LGBT. Por que a Fundação Rockefeller tem interesse nisso? Quanto mais abortos, menos pessoas. Mais fácil controlar o mundo. E o que eles têm em comum com o homossexualismo? Homem com homem procria? Mulher com mulher procria? Seriam menos pessoas. E aí se promove uma agenda de mortandade sobre a face da terra. Mas, diabólico isso, pastor! Sim. Mas o que Apocalipse está dizendo? Quem foi que mandou essa mortandade? O próprio Deus. Para que os homens aprendam a discernir que é Ele que está julgando essa história. Vira e mexe e inventa uma vacina que todo mundo, no mundo todo, tem que tomar. É melhor a gente estudar com calma isso, se certificar bem desse assunto, antes da gente embarcar de cabeça. Todas as 2 vacinas que inventaram aí, eu primeiro fui me certificar com médicos da minha confiança sobre esse assunto. A gente não pode cair no sensacionalismo. E esse é o problema que eu estou falando desses documentários sobre Illuminati. Não, cara, a vacina H, não sei das contas lá, que era do porco lá, não é do porco não. É da bem? H1N1, isso? Que era da gripe suína. Aí surgiu, não, porque isso aqui é uma questão dos Illuminati para eliminar a face da terra. Entenda, é possível. A mortandade é enviada por Deus como punição. E é uma mortandade generalizada sobre a face da terra. É possível. Nós não podemos cair nos extremos de achar que é ou de achar que não é. Melhor a gente se certificar. Foi o que eu fiz, eu fui conversar com o médico da minha confiança. Não, cara, de fato, temos que tomar. Beleza, então nós vamos lá tomar. Está todo mundo vivo lá em casa até agora. Sinal de que... Mas a gente não pode cair nessas esparrelas assim, porque o governo disse. A vacina do HPV. Vai devagar com esse negócio. Tem muitos médicos chamando a atenção que tem algo estranho nessa história da vacina do HPV. Além de ser um estímulo à promiscuidade. A mortandade vai se espalhando.
E só lembre de um detalhe: é Deus enviando para punir os homens. AIDS. Quando surgiu a AIDS, cara, praticamente todos os pastores diziam essa grande verdade. É uma doença enviada por Deus para punir os homens e matar os homens. Ponto final. O quarto cavaleiro nos lembra que Deus opera desse jeito. Ele manda mortandades sérias. A coisa está mais ou menos controlada. Você acha que acabou? Passou a primeira ira, sinal de Deus para os homens do que estava acontecendo. Ele tem mandado outros sinais sobre a mortandade. E a gente não está levando isso a sério. Então, esse cavaleiro, especificamente, no seu cavalo amarelo, eles trazem essa mensagem. A morte que assola a história da humanidade nada mais é do que o juízo de Deus contra os homens. Não se muda. Mortes de diversos tipos, das formas mais estranhas possíveis. Só para a gente pensar um pouco. Nós temos um caso bem típico disso na Bíblia. Tinha um rei que se achava o dono do mundo. Era o ano de 722 a.C. À meia-noite. Aquele conto de terror, né? Era meia-noite. Tinha um homem chamado Senaqueribe. O cara se achava o cara, o dono do mundo. O cara tinha o sangue escorrendo pela boca. Ele era conhecido pelos requintes de crueldade dele quando ele invadia um determinado povo. Dizem os historiadores assírios que Senaqueribe tinha um prazer fora do comum quando ele estava em guerra e ele viu uma mulher grávida. Porque o prazer dele era enfiar a lança e matar a mulher e o feto, matar a criança junto. Para depois abrir a barriga da mulher e puxar a criança com a sua lança. O cara se achava o cara. A Síria, e alguns muitos quilômetros distantes, havia um povo pacato na Síria que morava na floresta. Não, nem tinha floresta lá. O povo de Israel. E o povo de Israel estava dividido, então não era tão pacato assim. Eles tinham brigado. Na briga, 10 tribos foram para um lado e 2 ficaram lá em Judá. Senaqueribe escolhe quem para mostrar o poder dele? As 10. Você vai prestar atenção para as 2 tribuzinhas? Nada, eu vou arrebentar as 10. E o cara invadiu o reino do norte. Ele quebrou todos os altares, incendiou tudo, matou sem dó nem piedade. Piedade é a cachaça que já tem. Sem dó nem piedade,
as 10 tribos. Ele literalmente dizimou Israel. Os sobreviventes dessa carnificina, dessa desgraça toda, se juntaram aos povos sobreviventes, foi daí que deu origem aos samaritanos. Bom, poder demonstrado, 10 tribos. Ele mandou uma carta para Ezequias. Você viu o que eu fiz com os teus irmãos? Isso não é nada, rapaz. Vou invadir a tua terra e vou acabar com vocês. E o teu Deus é o mesmo dos teus irmãos. Olha o que teu Deus fez por eles. Nada. É por isso que a Bíblia diz que Ezequias confiou no Senhor como nenhum outro homem na sua época confiou. Quando ele recebeu a carta, ele não deu um xerique rosa. Ai! Não, ele pegou a carta, foi ao templo e orou ao Senhor. Senhor, eu não tenho nada a ver com essa história aqui. Ele está afrontando é o Senhor, não é ele. O negócio foi embora. Foi dormir. Ele não chamou exército. Eu digo assim, se o senhor quer que a gente morra, a gente vai morrer, não tem problema, mas a foto é contigo, não tem nada a ver com essa história. Então conta a história bíblica que enquanto o exército de Senaqueribe descansava para no dia seguinte se levantar e acabar com as duas tribuzinhas, o Senhor enviou o anjo da morte. Olha a mortandade. E o anjo passou e matou todos os soldados de Senaqueribe. Deixou apenas alguns sobreviventes. Continuando a história bíblica, Senaqueribe levanta, vê o exército morto, não entendeu nada. O coração dele se encheu de mais ódio. Ele volta para a Síria para buscar um outro batalhão para arrebentar as duas tribos. E Deus moveu o coração do filho dele para matá-lo. Quando ele chegou na Síria, o filho matou. Tomou o controle do exército e o Senhor desviou a fúria de Senaqueribe para outros povos. O filho dele sequer ligou para as duas tribos. E acho legal que a gente lê essa história na Bíblia, a gente é crente, oh aleluia, esse é o nosso Deus, glória a Deus. Aí o cético lê isso aqui e está dizendo, tu acredita nisso? Tu acredita agora em anjinho? Deus mandou anjo, matou. Aí você vai dizer, sim, eu creio. Mas se você não crê nessa história, deixa eu te contar outra história. Havia um homem na terra da Síria. Botar um café bom aí. Tá muito bom. Esse café tá meio tortuoso aqui. Gente, eu tenho certeza que sou eu da padaria. Talvez eu tenha feito da manhã. Havia um homem que participava com Senaqueribe de todas as batalhas. Ele era o secretário que narrava os grandes feitos de Senaqueribe. Em 1967, agora, da nossa era, a gente sabia pouquíssima coisa sobre a Síria. Não sabíamos quase nada. Tudo que dava para saber da Síria quase era por causa dos relatos bíblicos. Aí foi achado
achado o sítio arqueológico da Síria. Acharam o sítio. E começaram as escavações. Um dos caras ligados a essa pesquisa chama-se P.J. Weizmann, considerado o maior assirólogo do mundo, professor da Universidade de Yale. Weizmann não era crente. E no meio das escavações, acharam vários relatos desse cara das batalhas de Senaqueribe. Um dos relatos era a invasão de Judá. Então esse homem dizia o seguinte: Senaqueribe tinha planejado a invasão a Israel, ele dá a data lá, que confere com a data bíblica. E eles foram então descansar para de madrugada atacar Israel, o reino do sul, Judá. Quando Senaqueribe e ele, que narrava a história, se levantaram, o exército estava morto. Aí ele diz que Senaqueribe não tinha entendido o que tinha acontecido, porque não havia nenhum sinal de que o Judá tinha ido sorrateiramente, enfiou a faca em alguém. Não tinha sangue, não tinha nada. Os caras estavam mortos. Eles entenderam que uma peste se levantou na madrugada. É a única coisa que difere do relato bíblico. E a Bíblia diz que foi o anjo que Deus enviou que matou. Veja, uma peste se levantou na madrugada e o exército havia morrido. Senaqueribe então decidiu voltar à Síria para buscar um outro exército. Quando chegou lá, seu filho o matou. E o seu filho decidiu invadir outros povos, esquecendo-se de Judá. E agora? É a Bíblia? É o seu preconceito contra a Bíblia? Porque nós temos uma outra fonte que conta a mesma coisa que a Bíblia conta, só que do ponto de vista do adversário que foi morto. O que foi que Deus fez para vingar a afronta de Senaqueribe? Cavaleiro da mortandade. Quando Deus quer executar o juízo dele, ele manda a morte sobre os povos. Como foi que ele fez com o Egito, irmãos? No caso do Egito é mais duro ainda você entender. Quem foi que endureceu o coração de Faraó? Para quê? Primeiro eu vou dizer o seguinte, rapaz, quem manda sou eu, você é um idiota que acha que é Deus. Porque o Faraó ele achava que ele era filho de Amon-Ra, ele era filho de Deus, na concepção de que ele era divino mesmo, que nem Jesus. Não, você não manda nada, você é um idiota na minha mão. Eu vou brincar com você. Aí eu endureço o teu coração. Agora eu amoleço, fica a florzinha. Agora deixa eu acabar no macho, bruto. Vira a florzinha de novo. E nisso tudo ele foi brincando para quê? Para chegar na 10ª praga e dizer: sabe o que eu vou fazer com você agora? Vou matar todos os primogênitos e teu filho vai junto. Foi que ele mandou? Mortandade. Cara, se você não entender quem é o Deus da Bíblia, você entra em crise. Se você acha que o Deus da Bíblia é esse Deus amor, esse amor, cara, você vai ficar em crise, porque ele manda matar mesmo. Sem dó nem piedade. E o pior, em alguns casos ele ainda brinca com o homem antes de matá-lo. Esse é o Deus da Bíblia. É apenas para a gente saber que ele não está inerte às desgraças humanas. Ele apenas está presente nessas histórias de morte também.
É isso que o cavaleiro vem nos lembrar. O cavaleiro da morte. Agora, o que é mais interessante é a continuação, diz assim: e olhei e eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Olha agora. E o inferno o estava seguindo. Ele vai mandando e já vai pulando para o inferno. Vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Essa é a ideia. Ele vai executando e jogando no inferno de cara. Sabe o que é duro? Você acha que acabou a minha vingança? Não. Você acha que minha vingança é matar? Não, eu matei para mandar para o inferno. É lá que o bicho pega. A gente, quando vê a mortandade do Egito, chega, a gente se comove. Não sei quantos de vocês viram o documentário do Simca Yakovitch. Viram esse documentário? Não, assistiram esse documentário? Interessantíssimo. Já deu um quebra-pau na arqueologia esse documentário dele. Pelo seguinte: ele questiona a datação da época de Moisés. Inclusive, quem produziu esse documentário foi o James Cameron. James Cameron produziu, dirigiu, e o Yakovitch foi o cara que montou todo o roteiro. Quantos assistiram aqui o Príncipe do Egito? O desenho? Olha, tudo influenciado pelo liberalismo teológico. Lá no Príncipe do Egito, Moisés está brincando com Ramsés. A datação bíblica não é essa. Essa é a datação dos liberais. Os liberais dizem que o êxodo aconteceu por volta do ano 1200, época do reinado de Ramsés. Na Bíblia, eles estão na época dos Ixos, ano 1450, não ano 1200. E o Yakovitch mostra que a evidência é a favor da época dos Ixos. E ele vai mais longe. Ele vai lá no Cairo, tem um museu, e tem uma parte que não é exposta ao público, que é onde ficam as múmias dos faraós. E tem uma múmia do filho primogênito de um faraó, Ixo, da época de Moisés. Ele mostra a múmia. Ele mostra a etiquetinha lá do Museu do Cairo com o nome que está lá. O nome dessa criança, Armosha, significa irmão de Moisés. Se o Sasha Simca Yakovitch estiver certo, e me parece que ele está, eu só não sabia desse detalhe, a gente tem até a múmia preservada do filho que foi morto pelo anjo do Senhor pela noite. Está lá no Museu do Cairo. Os dados batem perfeitamente. Aí a gente olha o documentário dele, ele vai mostrando como teria sido essa matança. Aí você sente até pena dos egípcios. Eles, puxa vida, o cara tinha que ser tão duro. Não foi Deus que endureceu o coração dele. Cara, foi feio. Não, é que você não entendeu o que estava por trás ainda. Ele fez tudo isso para ir matando e jogando no inferno. É por isso que o inferno anda junto com o cavaleiro. É mais ou menos assim: a tua morte é só o início da vingança. Você não entendeu? É só o início. Eu estou só começando a me vingar do seu pecado. E a Bíblia nos lembra disso várias vezes, de que Deus é um Deus vingativo. Duro, né?
a gente ouve que a gente não pode ser vingativo, exatamente, nós não podemos. Por quê? Porque a vingança tem que pressupor a justiça. E nós não somos justos. Só quem é justo pode se vingar. Eu não sou justo, logo eu não posso me vingar. Daí o que é que Paulo diz lá para aqueles que nos afrontam? Então, olha só, Paulo, pega lá a sua Bíblia. O pessoal diz, mas é muito Antigo Testamento na veia, pastor. Vamos lá, Romanos 9. Novo Testamento, como dizem os iludidos, o tempo da graça. Perdão, Apocalipse 12, foi uma besteira. Que Apocalipse, está Romano, esse café está fazendo bom. Romanos 12. Ai, ai, ai. Vamos pegar desde o 17 para você entender o discurso de Paulo aí. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu retribuirei. Eu é que retribuirei. Eu vou dar lugar à ira de quem? A minha? De Deus. Por que eu tenho que deixar aqueles que me fazem mal na mão do Senhor? Porque cabe a Ele vingar. É Ele que vai retribuir. Você entendeu por que Senaqueribe, aliás, o Ezequias foi lá e disse: ó, tem nada a ver comigo. Isso aqui é uma afronta ao Senhor. Só isso, é uma afronta ao Senhor. Ou a gente está esquecendo dominicalmente o sermão que a gente está ouvindo de Hebreus, como termina? Olha lá. Esse é forte. Esse é para arrepiar o cabelo. Ele falando daqueles que profanaram o sangue da aliança, calcaram os pés do Filho de Deus, ultrajaram o Espírito da graça. Ele diz: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Quem foi que disse isso? Deus. Só isso? Não, olha o que diz. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. Olha a conclusão. Horrível coisa é cair nas mãos dos outros. Você entendeu o problema? Quando ele julga a história, não tem dó nem piedade. Ai, Senhor, me perdoe. Pois, por que ele diz: o Senhor julgará o seu povo? Ele está falando do seu povo. Pessoal, que a gente acabou de ler. Ele está falando de quem? Daqueles que um dia tomaram o nome de Jesus e envergonharam, daqueles que ultrajaram o Espírito da graça, daqueles que profanaram o Espírito Santo. Então ele vai pegar o seu povo e também vai punir. Simples assim. Hein? O que é que você não entendeu? É mais fácil eu dizer agora o que é que você não entendeu. Você acha que Deus não pune esse povo? O povo dele junto com os que fizeram junto com os profanaram. Sim. A diferença é que o povo dele vai ser salvo, mas apanhando pra caramba. Dá uma olhada no capítulo 12 de Hebreus. Não está de Hebreus, porque nós somos Hebreus, não pode sair de Hebreus. Isso aqui é princípio básico de boa hermenêutica. Versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies. Dá para entender o nível da correção? Quando é que você desmaia numa correção? Quando você apanha pra caramba. E ele está dizendo: não menospreze. Se você é filho, não menospreze a correção do Senhor. Nem desmaies,
quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita. A quem? Todo filho. Ele pega o chicote e arrebenta na costa do filho dele. E você não deve menosprezar, por quê? Isso é sinal de que ele te ama. Olha o que ele diz em seguida: é para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, sem chicote, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Deus desce o cacete no filho também? Desce. Horrível coisa é cair na mão dele, você que é povo dele. Sua única esperança é que você vai ser chicoteado, arrebentado, vai estar sem dente, sorrindo, obrigado, filho, eu treino pro céu. Porque é essa certeza, ele te ama, é por isso que ele está te arrebentando o tempo. E quem não é filho? Ele vai matando e jogando no inferno. Morto, inferno, morto, inferno. Percebeu a diferença? Ele não perdoa o filho também que desonra o nome dele. Lembre-se que essa era a minha alegria em 2007. Tudo deu errado na minha vida em 2007. Deus sequer atendia a minha oração. Então eu sei o que é a ideia de você estar totalmente quebrado. E você está lá chorando na oração com muitas dores e dizendo obrigado, porque com isso o Senhor me mostra que eu sou teu filho. Então quando Deus me pune, eu não vou achar ruim. Eu ainda seria grato. Se eu não fosse filho, ele me matava e mandava logo para o inferno, porque o inferno vem acompanhando a mortandade. A morte é apenas o início da punição dele. E se você quiser entender o inferno, legal. Domingo que vem eu explico o inferno para vocês, se vocês quiserem. A nossa aula do domingo que vem vai ser a divina revelação do inferno. E eu não fui